Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje temos o prazer e a honra de entrevistar o capitão Cláudio César Capelari, porta-voz do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, CPRV, capitão PM. O capitão Capelari ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo em 1997, na graduação de soldado PM. Em 2003, se formou em Ciências Policiais pela Academia de Polícia Militar do Estado de São Paulo, sendo declarado a aspirante oficial PM. Durante o oficialato, serviu no 21º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano da 2ª Região e o Batalhão de Polícia Militar da 1ª Corregedoria da PM, Casa Militar. Bacharel em Direito, ele atualmente serve no Comando de Policiamento Rodoviário. Obrigado, capitão Capelari, por nos conceder essa entrevista. Seja bem-vindo aqui ao programa do Transportador para quem abastece o país. Obrigado pela oportunidade. Em nome do Comando do Policiamento Rodoviário, agradecemos a oportunidade de estar aqui e contribuir com esse trabalho de vocês, de falar com o caminhoneiro, né, a quem eu me estendo também, cumprimento toda a nossa categoria de caminhoneiros, que é os responsáveis pelo transportar as riquezas do país, né, principalmente nos últimos dias. À disposição. É isso aí, capitão. Muito obrigado, viu? O senhor poderia explicar para nós, espectadores, como funciona a atuação do Comando de Policiamento Rodoviário no Estado de São Paulo? Sim, o Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, né, tem a sigla CPRV, ele é uma das unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo e tem a responsabilidade de manter a ordem pública nas rodovias e estradas do Estado de São Paulo, as chamadas malha viária estadual. E nós atuamos tanto na parte de fiscalização de trânsito e transporte, bem como somos os responsáveis também pelo combate à incidência criminal e à prevenção na malha viária, no sentido de proporcionar segurança pública aos usuários da via. Então atuamos tanto na parte administrativa, que é a questão de trânsito e transporte, bem como a própria atividade de polícia no segmento viário. Capitão PM Capelari, há um ano nós recebemos o capitão Jefferson Canzian, que nos passou um panorama sobre as ocorrências de roubo de cargas na malha rodoviária de São Paulo. Na ocasião, ele nos apresentou o número de 738 casos ocorridos em 2016 só nas estradas estaduais, o que representava 7,4% dos roubos em todo o estado. Como estão esses números com relação ao ano passado? Bem, o ano passado, os números oficiais, eu posso dizer isso com tranquilidade, porque a própria Secretaria de Segurança Pública divulga trimestralmente o seu balanço com relação aos indicadores de criminalidade. Houve 1.056 ocorrências durante o ano de 2017, ok? Durante agora o 2018, o fechamento do primeiro trimestre apontam 348 ocorrências. É importante salientar que, segundo dados da Secretaria, comparando já 2018 com 2017, com relação aos 3 primeiros meses, já há uma redução em todo o estado. Significativa em torno de 17% nessa diminuição. E as ocorrências de todas as modalidades de roubo, né, relacionadas a cargas e veículos no estado, o que ocorre efetivamente nas rodovias, registrados de forma oficial, é em torno de 11%. Mas eu vou comentar um pouco a respeito disso mais para frente, porque há algumas distorções, né, em razão até do tipo de informação que é registrado nos boletins de ocorrência e que pode ou aumentar esse percentual ou mesmo diminuir, que é o caso que nós acreditamos que haveria uma diminuição. Então, de fato, houve um aumento na incidência criminal, isso é público e notório. A Polícia Militar do Estado de São Paulo sabe da sua responsabilidade por esses indicadores e tem atuado fortemente, já atuava, mas aumentamos ainda a nossa incidência de operações, justamente para identificar os pontos mais vulneráveis e contribuir com a segurança pública, diminuindo esses indicadores e, consequentemente, proporcionando uma melhor qualidade de vida para o nosso amigo caminhoneiro e até mesmo para as empresas, transportadoras, o próprio segmento em si. Sem dúvida, capitão. Agora, essa aparente queda, né? Porque eu digo aparente porque são os 3 primeiros meses e até no cômpito do primeiro semestre também, como o senhor disse, os números, tudo leva a crer que tem uma tendência de queda, né? Mas o senhor atribui isso ao fato
do policiamento rodoviário estar mais ostensivo ou ao fato de uma migração dessa modalidade de crime, ou aos dois? Olha, nós sabemos que aí os dois fatores eles devem ser levados em consideração. É público e notório que o criminoso ele age se tiver presente dois princípios: a facilidade e a oportunidade. Então, se ele verificar essa possibilidade, é ali que ele vai atuar. Em contrapartida, o policiamento rodoviário, né, como segmento de policiamento ostensivo fardado, não é possível estar a cada quilômetro de uma rodovia, considerando que nós temos uma malha viária hoje superior a 22 mil quilômetros de rodovias e estradas. Né? Isso no estado de São Paulo? Isso no estado de São Paulo, só a malha rodoviária estadual. 22 mil quilômetros? Acima de 22 mil quilômetros, ok? Sejam de áreas concedidas ou não. E, obviamente, nós não temos 22 mil soldados exatamente nesse grupamento. Exatamente. Então, todo combate a qualquer incidência criminal, ele leva em consideração essa questão também da migração, e para isso nós temos hoje a chamada inteligência policial, que são ferramentas tecnológicas de perfis de criminosos, perfis de modus operandi. Então nós temos um levantamento muito qualitativo, né, em nível de polícia militar, de onde ocorrem esses crimes, qual é a carga mais visada, quais são os grandes corretores aonde mais tem ocorrido esses indicadores. E aí é toda uma política de prevenção, seja com a alocação de recursos humanos, ou seja, o policiamento em locais onde está se mensurando esses indicadores, acompanhado da inteligência policial de informações, no primeiro momento para prevenir e no segundo momento sim para prender criminosos, e o número de prisões durante o ano não é pouco, a gente tem prendido bastante infratores da lei, vai olhar no histórico deles, já há condenações por roubo de carga. Então, esses dois fatores que você muito bem colocou são importantes, a polícia os considera e somando isso, a gente então faz a alocação do policiamento nos pontos que naquele momento está se tornando vulnerável. Mas também uma preocupação de outros pontos que possam surgir e lá estivermos, né, para impedir que o crime ocorra. Capitão, eu vou fugir um pouco da pauta e vou colocar aqui um componente nessa entrevista que talvez venha a ser um fator complicador, mas eu acho que vale a pena uma avaliação. Né? Nós temos um país com dimensões continentais, né? 200 milhões de habitantes. Nós temos uma economia que, ao longo do tempo, vem se mostrando, ora frágil, ora um pouco mais forte, mas não estável. Né? Mas o que eu queria discutir com o senhor é o seguinte: temos aí, quando se trata de segurança pública, nós temos, além do agente de policiamento ostensivo, que é muito bem representado no estado de São Paulo pela PM, né? Nós temos as forças de segurança também na corporação civil, né? Que também é muito bem representada. Nós temos uma polícia civil bastante austera, investiga dentro dos seus limites, enfim. Mas nós temos também o Poder Judiciário, no que tange aí a questão das leis criminais, que está ligado mais à legislação e menos ao Poder Judiciário propriamente dito. Mas o que eu queria discutir com o senhor é exatamente a questão da lei, né, que faculta àquele que foi preso as saídas temporárias. Né? Então, aquela paciente, como diz o Tribunal de Justiça, né, que está lá cumprindo pena em virtude de ter mandado matar a mãe e o pai e sai o Dia das Mães. Né? E assim sucessivamente, que está na lei. Está na lei isso, na lei criminal. Mas isso acaba adensando o trabalho de vocês, né? Acaba complicando o trabalho de vocês. Porque nós temos um sistema prisional que deveria educar e não educa, por uma série de razões que não vale a pena a gente ficar discutindo aqui. Mas o fato deveria educar, até porque é reeducando. Né? Um dos codinomes daquele que está cumprindo pena é reeducando. Né? Só que ele não sai reeducado. Né? E aí
em virtude do seu bom comportamento lá dentro, ele ganha o direito de sair no Dia das Mães, no Dia dos Pais, enfim, nos dias que a sociedade comemora aí o dia de seus familiares, né? E aí a gente não discute direito, porque está na lei. Mas isso tem criado uma conturbação, em vias de regras, tanto para a sociedade como para a polícia militar, que é quem está ali mais na linha de fogo, né? Recentemente nós vimos um crime acontecendo, que não tem nada a ver com a questão rodoviária, mas um crime acontecendo aqui na Zona Leste, né? De um trabalhador que estava saindo 6 horas da manhã e foi ali abordado por 2 criminosos e nem reagiu, mas enfim, naquela situação tomou um tiro e veio a óbito. E aí a polícia conseguiu pegar um dos suspeitos, né? E constatou, a polícia militar conseguiu pegar um dos suspeitos e constatou que ele era egresso do sistema prisional e estava ali saindo para comemorar o Dia das Mães. Saiu numa sexta e praticou saiu numa quinta, me parece, e praticou o crime na sexta. Ou saiu na sexta e praticou o crime no sábado. Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, a pergunta é, a questão criminal é só um problema de polícia? Importante a sua colocação bem contextualizada, porque não é só um problema de polícia. E eu digo, e eu vou aproveitar essa tua indagação e associar ela ao próprio roubo de cargas, que é uma das formas de crimes cometidas no país. Por quê? Em que pese nós reconhecermos a nossa responsabilidade como polícia, de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de sabermos que nós somos o último recurso disponível para a população de bem, né? Nós estamos até além da Constituição, porque ainda que haja mecanismos que não funcionam, a Polícia Militar, por exemplo, de São Paulo, está presente nos 645 municípios diuturnamente. Então, existem outros atores no processo. É factível salientar que não há que se culpar, estamos falando então de impunidade, né? Que isso é um trabalho de polícia, que isso é um problema da Polícia Militar Civil e do próprio Poder Judiciário também, que fica de mãos atadas. Com todo respeito aos nossos legisladores, que nós temos hoje uma série de legislações que infelizmente acabam fomentando a prática de crime porque elas são ineptas. Elas têm penas extremamente brandas e isso favorece o cometimento do crime, tá certo? Com relação à saída temporária, o próprio Poder Judiciário fica refém da lei de execuções penais, porque em que pese para ser um paradoxo, né, uma pessoa que matou pelo menos os pais e ela usufrui o direito, né, de saída temporária exatamente para comemorar o Dia das Mães, por exemplo, mas se ela lá tem esse comportamento, então o que nós precisamos é de leis mais sérias. Eu vou só esclarecer para o senhor. Desde 2012, está tramitando no Congresso Nacional o novo Código Penal, que nós sabemos que ainda, na sua parte especial, data de 1940, mas já faz 6 anos e ainda não saiu das discussões. Só para o senhor ter uma ideia, o grande problema hoje do roubo de carga, eu posso assegurar com certeza que é a indústria da receptação. E se nós formos olhar, por exemplo, a pena do crime de receptação, ainda que doloso, na modalidade simples, é reclusão de 1 a 4 anos. Se for culposo, é de 1 mês a 1 ano. Em razão dessa pena extremamente branda, sequer alguém fica preso, na verdade. Rapidamente essa pessoa já está o quê? Nas ruas e praticando o mesmo tipo de modalidade criminosa que ele se especializou. Capitão PM Capelari, só um minuto, vamos para um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística.
Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando o capitão PM Cláudio César Capelari, porta-voz do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, CPRV. O senhor disse que existem duas possibilidades de apenação, né? Uma é se for doloso e outra é se for culposo. E pasme você, amigo caminhoneiro, quem decide isso é o delegado de polícia, se é doloso ou se é culposo. Ele tem todo o cabedal para decidir, lógico que tem. Estudou direito, praticou ali durante 1, 2 anos o cargo a função de advogado, porque pressupõe isso, né? Para se fazer o concurso de delegado, você tem que ter a OAB, né? Mas veja bem, no calor dos fatos, o delegado de polícia decidir se é doloso ou se é culposo? Bom, o que eu posso dizer a respeito disso é importante salientar que na questão do combate, né, estou falando agora para o nosso amigo caminhoneiro, a questão do combate no Estado de São Paulo, já há alguns anos a gente vem trabalhando em cima do programa que é o Procarga, onde a Polícia Militar atua... Que nós vamos falar um pouco mais sobre essa mais operação. à frente, atua integrada com a Polícia Civil. Eu creio que esse nem seria o problema, mas suponhamos que no calor dos fatos, eventualmente, não acredito que isso ocorra, mas eventualmente acaba ali configurando uma modalidade de culposa quando seria o doloso. Mas ainda assim, se tem uma ação penal, se tem um processo com ampla defesa e contraditória, ainda que haja alguma desconformidade no inquérito, que eventualmente eu acredito que não ocorra, mas suponhamos que ocorra, isso vai ser resolvido no processo. Então, a ideia de mencionar aqui a questão da receptação como crime é que, independentemente de ser culposo ou doloso, a pena é tão ínfima que acaba sendo um salvo-conduto para o criminoso. Ele não tem medo da pena. Então, e contextualizando em toda a sua fala, o que ocorre no Brasil é a questão da impunidade. Né? A Polícia Militar, a Polícia Civil tem feito seus papéis, o Poder Judiciário tem feito seu papel, o Ministério Público também, mas infelizmente a lei determina que se dê determinado tratamento processual a essas modalidades e essas pessoas acabam, né, se profissionalizando, vamos dizer assim, né, no próprio delito. Então, isso E o fato da pena ser branda, né, leva aquele cidadão que está ali com a moral afrouxada, digamos assim, a pensar o seguinte: bom, eu vou receptar uma carga que eu vou faturar aí, vou ter um lucro de R$200 mil. Vou pegar uma pena de 3 anos. Vale a pena? Ou então vou pegar uma carga que vai me dar um lucro de R$2 milhões. Vou pegar uma pena máxima de 4 anos. Vale a pena? É essa, no frigir dos ovos, capitão, é essa análise que aquele cidadão que vai receptar a carga faz. Eu vou ficar preso? Eu tenho advogado, eu não tenho advogado, eu sou um grande, por exemplo, eu sou um grande varejista, eu tenho condições de ter um advogado melhor, um advogado pior. Por incrível que pareça, é esse o raciocínio que aquele que recepta a carga faz. Se nós tivéssemos uma pena pesada, sem cortar caminhos, sem permitir que lá na frente se abrande, cumprir 1/6, cumprir 2/4, 1/8 da pena, sem permitir. Pena pesada. Será que ele vai fazer esse raciocínio, capitão? Olha, eu acredito que é possível sim nós prevermos esse comportamento. Hoje o criminoso também tem informação, sim. Ele tem pessoas que o assessoram nesse sentido. Mas é importante também ressaltar que mais do que ter uma pena, mais no sentido de que haja um recrudescimento da pena, é importante que haja a certeza da punição, porque também só recrudescer a pena, mas um sistema penitenciário que não funcionar, de nada vai resolver sem também. Atalhos, né? Mas com certeza já é o primeiro passo. Então, nós acreditamos que junto com nós, outros atores também têm que ser integrados nesse processo, e a questão legislativa ela é importante nesse momento, e nós acreditamos, né, que quando estiver pronto o novo Código Civil, essas distorções com relação a algumas penas que não mais retratam a realidade de hoje, né, que aquilo retratava a realidade de 1940, isso também vai ajudar em muito ao próprio trabalho policial, seja na prevenção ou seja na repreensão a esse tipo de delito. Agora, capitão PM Capelari, com relação à Operação Procarga, o senhor poderia nos contar um pouco sobre a dinâmica dessa medida que é aplicada contra o roubo de cargas?
nas rodovias do estado de São Paulo? Bom, o programa Procarga, ele decorre, né, de lei estadual, e ele integra, né, até que o caminhoneiro conheça um pouco sobre isso, ele integra um trabalho de inteligência envolvendo as polícias, né, e, consequentemente, o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário, que é para onde vai desafogar o resultado dessas ações. Eu cito como exemplo positivo da questão do Procarga o trabalho que foi feito na região do 4º Batalhão de Polícia Rodoviária, que pega a região de Jundiaí, o polo petroquímico de Paulínia, e a gente sabe que é ali que há uma maior incidência, até em razão da riqueza que é transportada naquela região. Então, são feitas reuniões periódicas, há uma análise hoje, desde o Procarga, uma análise diária, qualitativa, desse banco de dados, estabelecendo qual é o tipo de carga, qual é o corredor que está ocorrendo, qual é o dia da semana, qual é o período do dia em que isso mais ocorra, qual é a espécie de carga mais roubada, mais subtraída, qual é o perfil do próprio condutor, porque hoje existe um relatório onde é feita uma entrevista com o caminhoneiro, principalmente o caminhoneiro que acabou de sendo vítima, e muitas vezes o dizer dele não bate com o modus operandi. Então, e a gente sabe também que estão falando de impunidade, nós não queremos aqui ser levianos, né, mas é uma coisa que está constatada na inteligência policial, muitas vezes a própria contribuição, né, de pessoas que estejam infiltradas, na verdade estão travestidos de caminhoneiros, mas não são. Muito, né? Bem colocado. Assim como nós temos maus profissionais na medicina, maus profissionais no jornalismo, nós temos maus profissionais também dentro da categoria e que não são profissionais. Como o senhor mesmo observou, são bandidos travestidos de caminhoneiro. É diferente. Então, esse é um fator que a gente também acompanha essa questão de estabelecer um perfil. A gente tem feito um trabalho muito próximo com a Polícia Civil, porque o registro do fato é importante. E muitas vezes a gente já teve casos, o caminhoneiro, ou ele não se recordava de onde foi o roubo, então ele acaba lembrando de um local na rodovia que ele estava, como se ali fosse o fato. Então, isso também dificulta para identificar os lugares onde haja eventual vulnerabilidade. Então, o Procarga ele trabalha com ações conjuntas, seja de policiamento, seja de combate ao próprio crime organizado, que isso é dos ramos do crime organizado. Eu vou dar um exemplo disso. Desde o dia 22 agora de maio, nós começamos a desenvolver, levando em consideração todos esses critérios, operações de combate especificamente ao roubo de carga no Estado, que é a Operação Servir e Proteger. E nós estamos vendo já resultado disso daí. Ou seja, é um trabalho de inteligência policial mesmo. Hoje, embora não podemos estar a cada quilômetro de rodovia quando nós falamos, mas a inteligência policial, o uso qualitativo de determinadas tecnologias facilita esse trabalho no sentido de identificar e de dar esse combate. Ou, inicialmente, pela prevenção, para que o crime não ocorra, e, eventualmente, até em razão da repressão mesmo, que é a prisão, a identificação, a recuperação de cargas, etc. e tal. Agora, capitão, nesse sentido, com relação às quadrilhas que realizam esses tipos de roubos, carga ou carro, e sobretudo carros de transportes de valores, os carros fortes. A gente tem visto algumas operações ocorrendo naquela região que o senhor citou, em Jundiaí, ali na Dom Pedro, já chegamos a acompanhar pelo noticiário algumas ações até frustradas, né, de quadrilhas que tentaram praticar o roubo de carros fortes, os chamados carros fortes, naquela região, né, e obviamente em outras regiões no estado de São Paulo. Há algum tipo de operação específica para frear essas ocorrências? Sim, como eu havia falado, hoje nós temos o tático ostensivo rodoviário, né, que também trabalha integrado com as forças táticas do policiamento diário, o próprio BAEP, de prevenir. Mas hoje, principalmente essa modalidade, onde verdadeiros pelotões de criminosos, nós estamos falando de dezenas de pessoas fortemente armados, e eles sabem, né, que compensa correr o risco, tá certo? Então, a forma de combater especificamente essas questões de transporte de valores, né, onde são verdadeiras ações de guerrilhas, é realmente por meio da inteligência policial, de antever aonde vai ocorrer esses ataques. E por vezes a gente é bem sucedido, né? Não que a gente queira, bem sucedido não no sentido de que fomos felizes porque aprendemos, a gente queria que não ocorresse. Sim, mas sucedidos porque conseguimos frustrar, pessoas foram presas, outros optaram, né, pelo enfrentamento e infelizmente, né, colheram o que plantaram.
Então, nesse sentido, a gente tem atuado. Então, a questão do roubo de transporte de valores, ela está no mesmo patamar para nós de que o roubo de gêneros alimentícios. Nós não queremos que isso ocorra. Então, a inteligência policial tem trabalhado nesse sentido, mas estamos atentos com relação a essa performance, né, a esse modus operandi, com relação a essas quadrilhas, e aí, de fato, entra principalmente o trabalho investigativo da Polícia Civil, que facilita para nós na prevenção lá na beira da pista. Capitão, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador para quem abastece o país e hoje entrevistando o capitão PM Cláudio César Capelari, porta-voz do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, CPRV. Capitão, o senhor acredita que as empresas, principalmente as que transportam valores, deveriam adotar algum dispositivo de segurança além das escoltas? Como o roubo desse tipo de carga poderia ser evitado? Há uma forma de trabalhar isso juntamente com o comando, por exemplo? E eu faço essa pergunta até porque, assim, nós estávamos conversando um pouco antes nos bastidores e estávamos falando da importância do cidadão, né, em se precaver também, né? Não facilitar, não sair falando com o telefone na rua, ter alguns cuidados que possa fazer com que ele, cidadão, ali já se autoproteja com algumas posturas. Nesse sentido, levando essa situação para as empresas, o senhor acredita que é possível as empresas de valores terem algum tipo de cuidado? É possível, né? A gente falando aqui de roubo de cargas. E a minha fala é no sentido de não que a prevenção esteja falhando, não é isso. Sim, né? sim. Falamos sobre isso. O artigo de situações que levam a um aumento de segurança. É importante, muitas pessoas às vezes desconheçam, né? Mas segurança pública, à luz da Constituição Federal, é uma responsabilidade de todos, né? A polícia, o dever de zelar pela segurança, mas as pessoas no sentido de contribuir com a segurança. Então, e aí é o nosso trabalho de prevenção, de contatos, né, com essas organizações, com reuniões periódicas, determinados comportamentos do próprio condutor podem sim prevenir e contribuir com o trabalho de prevenção. Você deu o exemplo de falar o celular, parar no local inapropriado, né? Não vou aqui discorrer quais são os procedimentos específicos do transporte de valores, porque eu não tenho todo o conhecimento de qual é o procedimento do cara, né, daqueles profissionais no dia a dia. Mas, com certeza, isso nos preocupa, tem que haver sim a contribuição dessas organizações, dessas empresas, no sentido de melhorar os seus aspectos de segurança, porque isso traz benefício para todo mundo. Para o próprio profissional, que não vai passar pelo trauma, né, ou ser até mesmo vitimado, a polícia militar que vê o seu trabalho de prevenção funcionando, ou seja, é um processo que todos ganham. Então, sim, hoje é importante que as empresas, principalmente os amigos caminhoneiros, saibam. Então, não parem em local ermo, não parem em local onde não há uma infraestrutura básica, não parem em qualquer lugar para pedir informações aleatoriamente. Hoje nós temos série de aplicativos, né, em celulares que lhe permitem em qualquer lugar, sem precisar ficar pedindo informações de terceiros. Favor, né? Né? Então a gente vê sim que as empresas estão investindo em segurança, né, com bloqueios de caminhões, um sistema de alarmes, sistema de vídeo monitoramento, escoltas privadas, tudo isso contribui. Mas não podemos fechar os olhos que o crime também sabe disso. E aí também acaba desenvolvendo formas... Mas né, isso auxilia o trabalho da polícia. Né? Auxilia. Então, assim, toda e qualquer comportamento que uma empresa tenha no sentido de conscientizar os seus profissionais, no caso os caminhoneiros ou o pessoal do transporte de valores, com relação a posturas que eles podem adotar de prevenção, com certeza isso contribui sim com a própria prevenção, com a própria incidência criminal. Agora, capitão PM Capelari, de que forma o efetivo do CPRV atua para que ocorra a cobertura dos trechos para que haja a fiscalização de grandes fluxos de caminhões que circulam nas rodovias?
Aí é fruto daquele levantamento que eu mencionei no nosso bate-papo anterior. Hoje, a alocação de recursos humanos hoje não é mais aleatória. Não estou dizendo que no passado foi, mas hoje principalmente não pode ser, não se justifica, seja para qualquer finalidade de prevenção, de repressão, de fiscalização de trânsito. Então hoje, isso diariamente são gerados relatórios no sentido de que os respectivos comandantes de companhia, nós temos hoje 22 companhias em todo o estado, temos 55 pelotões, né, quase 130 bases, então ali dentro do trecho dele, ele tem que estar atento a esses indicadores. Existe uma série de bancos de dados dentro das ferramentas de inteligência policial que lhe permite saber exatamente aonde deve estar o seu recurso humano durante aquelas 12 horas. Então, o efetivo hoje ele é alocado por critérios técnicos e operacionais, de acordo com o objetivo daquele tipo de policiamento, seja para fiscalizar trânsito e transporte, seja para combater qualquer incidência criminal, dentre elas o roubo de carga, que é o que nós estamos falando no momento. Nesse sentido, a tecnologia tem contribuído para o êxito nas operações do comando. Não há nenhuma dúvida. Hoje, policiamento, a presença do homem ela é importantíssima, porque é ele que vai, na verdade, materializar esses esforços, mas a inteligência policial hoje ela está intimamente ligada, seja na prevenção, seja na repressão. E de que forma o caminhoneiro pode auxiliar o trabalho da polícia, capitão, na opinião do senhor? Bom, primeiro com a mudança de algum, não estamos generalizando, é claro, né, mas a própria mudança de comportamento ao longo da sua viagem. E depois, suponhamos que esse caminhoneiro tenha sido vítima, né, ele saber precisar onde foi a ocorrência, dar informações importantes, de detalhes, por vezes, procurar a própria polícia militar quando percebeu algum comportamento estranho num posto, por exemplo, que ele para almoçar, para jantar ou para pernoitar, entender que a polícia militar, por meio do policiamento rodoviário, está ali para protegê-lo. Confiar no trabalho da polícia e contribuir, seja com comportamento, mas seja também com muitas informações dentro da inteligência policial, é o próprio caminhoneiro que nos fornece, né? Com um determinado desvio, comportamentos que ele vislumbrou, uma suspeita que chegou ao seu conhecimento, enfim, então nós contamos também com o amigo caminhoneiro para que nos dê informações, porque o caminhoneiro sabe o que ocorre ali no seu trecho, é ele que está no dia a dia, é ele que pernota nesses lugares, é ele que transita, né, 24 horas por dia, então eventualmente ele pode ver coisas que a polícia militar não viu naquele momento. Então nos procure, seja pelo 90, seja por meio das nossas mais de uma centena de bases espalhadas ao longo das rodovias. Então esse é o comportamento que, e muitos têm nos ajudado nesse sentido, mas que isso não seja a exceção, que isso seja a regra. O 90 é o grande aliado da Polícia Militar junto a essa parceria com a comunidade no geral, né, capitão? Eu tenho esse sentimento. É um sentimento verdadeiro. Se for pegar as estatísticas que anualmente a Polícia Militar difunde, a população de São Paulo ela tem em torno de 40 milhões de pessoas e acredite, né, o número de ligações de 90 é exatamente próximo disso, como se todo o cidadão paulista, uma vez naquele ano, ele tenha ligado para a Polícia Militar. Então é um número absurdo de ligações e aí vai se filtrando. Então o 90 hoje ele é um sistema de emergência que funciona diuturnamente e sempre à disposição de quem quer que seja, né, para nos auxiliar no trabalho policial. Então ajuda muito, sim. Capitão, chegamos ao final de mais um programa do Transportador para quem abastece o país, entrevistando hoje o capitão PM Cláudio César Capelari, que é porta-voz do Comando de Policiamento Rodoviário do Estado de São Paulo, CPRV, e deixamos agora as câmeras abertas para suas contribuições finais. Por favor. Bom, eu agradeço então aqui o convite para que nós estivéssemos aqui presentes. Temos certezas que, embora aqui o bate-papo tenha sido rápido até, né, precisaríamos até de mais tempo para expor com mais detalhes o nosso trabalho, mas acreditamos que o cenário será revertido, nós já estamos revertendo isso, que o caminhoneiro ele tenha a sensação plena de que ele pode transitar, né, principalmente você, caminhoneiro, pode transitar ao longo dos mais de 22 mil quilômetros de rodovias, porque você sabe que o policiamento rodoviário está ali para te proteger, está ali para te dar segurança, mas ao mesmo tempo espera que você também contribua para conosco, seja com o comportamento, com eventual mudança de comportamento, seja por acreditar no nosso trabalho. E o policiamento rodoviário, ele está atento à sua missão, à sua responsabilidade de combater esse tipo de delito, justamente com o objetivo de que haja uma paz social nas nossas estradas e, consequentemente, os aspectos da ordem pública, né, sejam preservados e a sensação de segurança seja uma coisa perene e nos traga uma maior tranquilidade, seja para a viagem de lazer, seja mesmo para as viagens profissionais que vocês muito bem contribuem com o nosso país.
É isso aí, amigo caminhoneiro. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio. Contamos com você na próxima terça e também saiba que o capitão Capelari, o capitão PM Capelari, estará conosco em outras ocasiões para trazer informações do dia a dia do Comando de Policiamento Rodoviário, CPRV, para você transitar nas estradas do estado de São Paulo e você, caminhoneiro que vem de fora, com mais tranquilidade. Boa noite e até a próxima terça. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.